Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante as mãos para os céus, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, amado de nossas almas, eterno, verdadeiro e fiel, revela-nos a Tua palavra viva e eficaz, que tem o poder de nos lavar como uma verdadeira faxina no nosso interior, no nosso espírito, salvando a nossa alma, libertando a nossa vida de toda a mentira do inferno, de todo pensamento demoníaco, de toda limitação que nos algema no mundo espiritual e impede o avanço de cada pessoa. Revela-nos a Tua palavra com fogo, com poder, com glória, para que possamos, meu Deus, viver aqui na terra a vontade do Senhor para a nossa vida, que é estrondosa, que é poderosa, que é magnífica, que é soberana, que é de vitória sobre todo o mal, que é de vitória sobre todas as coisas, que é de avançar, de conquistar e nunca recuar, mas caminhar para frente e para cima pelo Teu poder. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Não me fale de amor sem sacrifício. É hipocrisia. Não me fale de fé sem sacrifício. É hipocrisia. A fé é revelada pelas obras. Não me venha falar de um cristianismo sem cruz. É hipocrisia. Fale comigo. Não me venha falar de amor sem sacrifício. Não me venha falar de fé sem sacrifício. A fé move o sobrenatural. E o que é o sobrenatural? Aquilo que só Deus faz. E o que só Deus faz e o homem não faz é milagre. Por isso que o sacrifício gera milagre. O sacrifício é uma ação de fé que vale mais do que 1000 palavras, 1 milhão de palavras, 1 bilhão de palavras, 1 trilhão de palavras, porque palavra é relacionamento. Fé é ação que move o mundo espiritual. Fé gera milagre, porque não me fale de fé sem sacrifício. Repita comigo, Igreja Viva. Não me fale de um cristianismo sem cruz. O que é a cruz? Senão um sacrifício de sangue. Tem uma mensagem de Deus para a sua vida hoje, que vai revolucionar a sua forma de viver a fé. Quem recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13. Pergunta para mim: tudo vai terminar bem? Tudo vai terminar bem. Agora responde assim: depende para quem? Depende para quem. Pergunta para o seu irmão: tudo vai terminar bem? Tudo vai terminar bem. Responde para ele: depende para quem? Agora pergunta para o irmão do outro lado: tudo vai terminar bem? Responde: depende para quem? Agora eu te pergunto: tudo vai terminar bem para todo mundo? Não. Ó, minha pergunta: tudo vai terminar bem para todo mundo? É óbvio que não. De novo:
tudo vai terminar bem para todo mundo? É óbvio que não. Tem pessoas que buscam a Deus com todas as forças da sua vida. Essas terão um resultado extraordinário, sobrenatural. Porque o reino dos céus, a força de Deus, conspira em favor da vida delas. Meu pai, o apóstolo Adelino de Carvalho, recebeu de Deus um louvor que veio direto do reservatório dos céus. E ele me deu para eu gravar. É um grande sucesso já há muitos anos. Que diz assim: a força de Deus conspira para mim. Ou seja, se eu tenho Deus como meu Senhor, e eu sirvo a Ele com todas as forças, faz comigo assim, com todas as forças, então tudo vai terminar bem para mim, porque eu fiz essa escolha de viver por fé. Quem caminha de fé em fé, a palavra de Deus assegura que vai viver de vitória em vitória, de glória em glória, caminhando para uma glória cada vez maior. E isso se refere a mim, porque eu vivo pela fé. Alguém aqui vive pela fé? Diga: eu vivo pela fé. Então, você que realmente vive pela fé pode esperar um resultado extraordinário. Para você, sim, tudo vai terminar bem. Aleluia. Agora, tem aqueles que dão a sobra para Deus. Quando dá, eu faço. Se der, eu faço. Se for confortável, ok, conta comigo. Agora, não me fale de sacrifício, porque aí já não dá, sabe? E Deus entende. Deus não entende? Deus não entende. Deus não entende. Por quê? Se a gente entende alguma coisa, é porque o Senhor de todo o entendimento, que é Deus, nos deu alguma gota de entendimento da sua imensidão de sabedoria, de entendimento. O que Deus entende é o seguinte: escolhas no livre-arbítrio, que é um perigo. Eu prego isso há anos, desde o dia que eu entendi isso. Eu não tenho medo do diabo, irmão. Eu não tenho medo do capeta. Eu não tenho medo de nada. Mas eu pelo de medo do livre-arbítrio, porque é um perigo. É Deus entregar o meu destino na minha mão. É Deus entregar o seu destino na sua mão. E você pode escolher viver por fé ou por vista. Vista é realidade. É o oposto da fé. Se eu sou da fé, irmão, sacrifício é um hábito. Se eu sou da fé, irmão, a realidade não interessa, porque a minha fé muda qualquer realidade. Agora, se eu sou uma pessoa que não é da fé, eu sou a pessoa que até crê em Deus. Eu sou aquele, as pessoas falam que é o morno, né? A Bíblia também diz isso. Então, se der, eu faço. Se estiver confortável, eu faço. Então, esse é o da realidade. Até creio em Deus. Até creio, eu, Daniela, na salvação dessa pessoa. Mas esse aí não vai ter um resultado igual o que vive pela fé. A Bíblia define a fé como a certeza das coisas que se espera. Elas não existem, humanamente falando, não. A convicção dos fatos que não se veem. Fatos que não se veem
porque não existem, mas pela minha fé eu trago a existência. Então eu tenho convicção daquilo. Você já viu uma pessoa convicta? O que é convicção? Certeza absoluta, irrefutável, imbatível. Isso é fé. Não venha falar de fé para mim sem sacrifício, sem renúncia, sem sangue. A hipocrisia, assim como o amor sem sacrifício é hipocrisia, a fé sem sacrifício é hipocrisia, e um cristianismo sem cruz é hipocrisia. Vamos aprofundar mais. Mateus 7, a partir do versículo 13. Diz assim: a porta estreita e a porta larga. Jesus ordena: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. O que é mais fácil? Passar pela porta apertada, estreita, ou pela porta larga e ampla? Larga e ampla. E Jesus fala assim: vai pelo caminho mais fácil? Não, ele diz o quê? Vai pelo caminho do sacrifício. Fala comigo: é no sacrifício que eu provo a minha fé. De novo, é no sacrifício que eu provo a minha fé. De novo, é no sacrifício que eu provo a minha fé. Escuta. Quando Deus pediu a Abraão o seu único filho, o filho da promessa, aquele a quem Abraão amava, a palavra de Deus dá detalhes dizendo o seguinte: a resposta de Abraão diante do impacto da revelação de Deus deste sacrifício para Abraão foi sim, Senhor. Imagina, Deus pediu para Abraão um sacrifício sem dar garantia de nada. Deus não falou para Abraão assim: então, sacrifica Isaac para mim, porque na hora que você estiver lá, quase lá, já colocando o punhal no seu filho, por amor a mim, eu vou bradar dizendo: para, Abraão, eu vou segurar a sua mão e não deixar você matar seu filho. Deus deu esta garantia para Abraão, sim ou não? De jeito nenhum. Ele só falou assim: eu quero seu filho, o único. Aquele que eu te dei, você vai me devolver. Ele é meu, eu quero ele no altar. Você vai encontrar comigo no altar. Eu quero seu filho no altar. E a resposta de Abraão para Deus foi: sim, Senhor. E a palavra de Deus dá detalhes, que no dia seguinte, logo cedo, Abraão correu para obedecer a Deus e entregar tudo no altar. Entregar o sacrifício que Deus pediu a ele no altar. E depois que ele apresentou a Deus o sacrifício dele, Deus disse para Abraão: agora sim, Abraão, eu vi a sua fé. Fala comigo assim: a minha fé é provada no sacrifício. Abraão não tinha garantia de nada quando Deus pediu Isaac, e ainda assim ele foi lá e fez. Porque mais importa ficar bem com Deus do que com os homens, mais importa ficar bem com Deus do que comigo mesmo. Deus já me pediu tudo, eu, Daniela, sem garantia de nada. E porque eu obedeci, nunca me faltou, tudo sobra. Porque Abraão obedeceu a Deus, nunca mais lhe faltou filho, mas sobrou filho, porque até hoje eu sou filha de Abraão, você é filho de Abraão, porque Deus disse para Abraão: olha para o céu, as estrelas que você não pode contar, eu te darei ainda mais em filhos. Olha para a areia do mar e a imensidão do mar e a areia que ele compõe,
Você pode contar os grãos de areia? Não pode. Ainda mais te darei em filhos. E até hoje, Abraão está tendo filho, porque ele não negou o seu único filho. Quando eu dou a Deus o que Ele quer de mim, Ele me dá infinitamente mais daquilo que eu espero e preciso que Ele dê a mim. Então, aí vem Jesus e diz isso aqui: é para você entrar pela porta estreita. O caminho é o do sacrifício. Não cai nessa conversa furada. Não cai nesse gospel demoníaco de que se Deus quiser, de que se Deus fez, Deus já sacrificou, Jesus já sacrificou, eu não preciso sacrificar. Não cai nessa história furada, nessa conversa furada, porque a maioria vai ser enganada pelo Deus deste século e vai morrer. Seja do grupo menor, que escolhe o caminho do sacrifício, mas que vive o milagre e tem a vida eterna. Jesus é claro: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Aí agora é a hora que aquela boa mãe diz para os filhos: meu filho, você não é todo mundo. Se todo o mundo vai pela porta larga que leva à perdição, você não é todo mundo. Você vai pela porta estreita do sacrifício que gera milagre. Então fala comigo assim: eu não sou todo mundo. Outro dia o Davi queria me irritar, né? Não me irritar no sentido maligno da palavra, mas de me provocar, fazer eu rir e tal, né? Aí a gente estava no aeroporto lotado e a gente carregando mala. De repente ele sai pulando, dizendo: eu não sou todo mundo, eu não sou todo mundo. E eu fiquei vermelha de vergonha. Eu falei: Davi, sossega, fica quieto. Porque ele é muito assim, né? Mas eu prefiro assim, ter que frear do que ter que empurrar. É melhor você ser uma pessoa de atitude do que ser um lerdo. E aí, voltando aqui, você não é todo mundo, eu não sou todo mundo. Jesus não nos mandou ser todo mundo, acompanhar a massa, acompanhar a multidão. A voz de Deus não é a voz do povo. A voz de Deus é a palavra revelada. É a palavra que te conduz ao sacrifício, que não te dá respaldo algum para recuar, para ser covarde, para desistir, para acompanhar as massas, mas te alerta a não ouvir a voz do mundo. Porque o Deus deste século, a voz do mundo, cegou a inteligência, o entendimento das pessoas para levá-las à destruição. E a maior parte vai ser destruída, sim. Versículo 14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Como o sacrifício é difícil, dói, a maioria escolhe não sacrificar, por isso perece, por isso sofre, por isso os espinhos as sufocam, por isso os espinhos fazem elas serem queimadas, como está na palavra de Deus. Palavra de Deus. Veja na sua Bíblia e pode se assentar. Tudo vai terminar bem para todo mundo, sim ou não? Não. Então existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que tudo primeiro é Deus, primeiro o reino, e vivem pela fé. A realidade não importa, eu mudo a realidade pela minha fé. Esse aí vai ter um resultado extraordinário, de milagre, porque o sacrifício gera milagre. Vive por fé, vive de forma sobrenatural. A força de Deus conspira em favor da vida dela. Segundo tipo de pessoa é aquela que, se der, faz. Dá sobra para Deus. Então este vai colher a sobra de Deus. Acredito na salvação dessa pessoa, sim, mas que ela vai viver uma vida lamentavelmente miserável, tendo muito de Deus para poder possuir pela fé e escolhendo pelo livre-arbítrio viver uma vida miseravelmente lamentável. E o terceiro tipo de pessoa é aquela que é cega espiritualmente.
ela vive por vista, absolutamente, e não crê em Deus, não crê, ou até crê em Deus, porque não existe uma pessoa cética de tudo. Até o não crer em Deus é uma crença. Então, o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa totalmente volúvel, impotente no mundo espiritual, algemada, destruída, manipulada pelas trevas. Jesus diz assim: a porta estreita é a porta do sacrifício. Essa leva à vida. A porta larga vai levar à destruição. E são muitos os que entram por ela. Agora vamos ver Lucas capítulo 9. Versículo 18 ao 27. Eu tenho 3 filhos naturais. Davi, de 12 anos, uma figura. Manu, de 8 anos, outra figura. E o Danielzinho, de 6 meses, uma figurinha também. E os 3 têm personalidades muito fortes. Mas o ponto da minha observação é o meu amor de mãe. Nesses 6 meses onde sou mãe de 3 filhos naturais, vocês conhecem meu ritmo de trabalho, o ritmo do meu ministério e a minha missão de vida, que é a obra. E é frenético o meu ritmo de trabalho, de ministério e de missão de vida. Só que como mãe, quando um dos meus filhos precisam de mim, eu tenho que largar tudo e socorrer. Ou administrar de uma forma, se não houver possibilidade disso, de ajustar com o pai para que eles sejam socorridos. Numa questão de saúde, por exemplo. O Daniel tem 6 meses de vida. Até hoje, ele acorda de madrugada para poder mamar. Tem que trocar fralda. Chora. E se ele chora e eu estou dormindo num sono profundo, reparador, maravilhoso, eu tenho que sacrificar a mim, sacrificar o meu sono para ir lá cuidar do meu bebê. Dar a ele o que ele precisa de mim. Qualquer coisa que eu fizer fora disso, todo mundo vai me julgar com razão. Por quê? Eu vou estar agindo como uma mãe que não ama seu filho. Não me fale de amor sem sacrifício. Sacrifício é você fazer aquilo que precisa ser feito e que aquela pessoa que você ama espera que você faça. Nós vamos ver isso no casamento, mas eu quero mostrar o seguinte, que o primeiro a sacrificar foi Deus, por amor e para nos dar exemplo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que provou o seu amor. O amor serve só nos momentos de luta. Nos momentos de glória não precisa de amor. Você já está cheio de glória, você já está cheio de felicidade, já está tudo bem. Então Deus olhou para o mundo e viu a tragédia do mundo. Todo mundo na perdição, aquela situação terrível. Distanciado de Deus pelo pecado. E aí Deus foi lá e amou o mundo de tal maneira que sacrificou o seu único filho. Como ele pediu a Abraão, ele falou e fez. Ele sacrificou o seu unigênito por amor. Para que todo aquele que também sacrificar, que realmente se converter ao cristianismo com cruz, senão não é cristianismo, é fraude. E cruz é sacrifício. Todo aquele que nele crer em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a minoria, não é a maioria. Eu estou falando para você, não é o que eu penso, nem o que você pensa, porque o que eu penso e o que você pensa não interessa. Interessa é o que Deus pensa. Estou falando para você o que está na palavra de Deus. Então vamos lá. Não me fale de amor sem sacrifício. O amor, ele é provado no sacrifício.
Não me fale de fé sem sacrifício. A fé é provada no sacrifício. Não me fale de cristianismo sem cruz, porque a cruz, ela é o sacrifício de sangue que Jesus nos mandou praticar diariamente, porque é amplo o sacrifício de um cristão. Vamos lá, Lucas 9, do 18 ao 27. Diz assim, a confissão de Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi aquele apóstolo que Deus revelou a ele quem era Jesus. O nome dele era Simão Barjonas. E quando Deus revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus foi lá e trocou o nome dele. E disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E por que Jesus fez isso? Por que Deus revelou a Pedro e não aos outros apóstolos que estavam ali? Porque para Deus não existe ontem nem amanhã, tudo é hoje. Pedro era estourado, Pedro era esquentado. Pedro tinha os defeitos dele, mas era um defeito proativo, para frente, de atitude, de avanço. E o que aconteceu? Deus já sabia do amor sacrificial de Pedro. Deus já sabia da entrega, da rendição absoluta de Pedro no altar. Deus já sabia que quando fosse a vez de Pedro sacrificar com sangue por amor a Jesus, ele seria o único dentre os apóstolos que foi condenado à morte. Todos foram condenados à morte. O único que foi condenado à morte, que iria dizer assim, minha condenação é morte de cruz, então eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Salvador. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. A gente aprende isso na cultura cristã lá em Israel. Outros apóstolos foram crucificados, como Jesus. O que assim é glorioso. Mas Pedro era o diferentão. Ele era o louco de amor. Ah, apóstola, mas Pedro não foi aquele que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar? Foi. Mas Deus, a palavra de Deus, ela é tão violenta que Jesus revelou isso para ele antes de acontecer. E preparou ele para enfrentar a fraqueza dele. E ele rompeu isso pela fé. Todos nós sentimos medo. Todos nós passamos por lutas na vida que nos dá medo. Você acha que quando Deus pediu a Abraão e Isaac, ele não ficou a madrugada inteira acordado com medo? Ou você acha que ele dormiu igual uma criança? Amanhã acordar tranquilo, lá, matar meu filho, porque Deus pediu, tá tudo bem. Sem garantia de nada. Tranquilo, vou fazer. Ele teve medo. Gideão teve medo, por isso que ele malhava o trigo no lagar, mas ele estava lá malhando o trigo. No lugar errado, mas estava fazendo alguma coisa, enquanto os outros estavam só reclamando lá e morrendo de medo. Então, apesar de ter medo, porque nós somos seres humanos, a gente precisa avançar, enfrentar, e só temos essa força se vivermos por fé verdadeiramente, se estivermos dispostos ao sacrifício. Como Jesus preveu e revelou Pedro que ele negaria o cristianismo 3 vezes antes do galo cantar. Aconteceu. Só que Pedro, ele viveu a amargura do arrependimento. E baseado na sua fraqueza, que Deus fez a maior fortaleza. Ele foi o único que agiu. Depois de ter cumprido a sua missão, exercido seu ministério apostólico aqui na terra, ele foi o único que, até na hora da morte, ele declarou um amor sacrificial a Jesus superior aos outros. Ele fez um show, né? Ele deu um espetáculo de declaração de amor sacrificial. Sabe, isso tudo é muito forte para mim. Porque não tem nada mais destruidor na vida de uma pessoa do que ela viver na ignorância e ser cega pelo conforto, pela alma. Uma pessoa almática é uma pessoa muito perigosa. Uma pessoa que vive com sentimento. Eu não sinto assim. Eu não acho isso. Não interessa o que eu acho, não interessa o que você acha. Não interessa o que eu sinto, não interessa o que você sente.
Interessa o que a gente faz. Fé não é sentimento, fé é ação. Amor não é sentimento, amor é ação. Ser cristão não é intenção. Não é acreditar que Deus existe, é viver uma vida sacrificial no altar. Olha o que Jesus falou, a confissão de Pedro. Lucas 9, do 18 ao 27. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Como que as pessoas me veem? Jesus perguntou. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. Por que Jesus fez isso? Por causa da perseguição dos religiosos, que foram os que crucificaram Jesus. Por isso que quando a gente sofre perseguição, esses dias eu tenho vivido, não sei se vocês viram, por causa da inauguração da ponte das duas alianças vermelhas, que representa o sacrifício de Deus em Jesus, em direção à igreja, em direção a todo aquele que nele crê. E a segunda aliança, que representa, segunda aliança vermelha, que tipifica sangue, que representa o sangue da igreja. Vou repetir para não ter dúvida. Que tipifica o sangue da igreja, que não é amante, mas que é esposa de Jesus. Então é o sangue do Cordeiro de Deus, que é o marido, Jesus, e o sangue cruzando da igreja, que é a esposa, aquela pela qual Jesus se entregou. Ele não se entregou pelo mundo. Ele não vai salvar o mundo. Deus amou o mundo. Por isso mandou Jesus para todo aquele que for igreja, que sacrificar também, então receber a vida eterna. Ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então veja só. Por que Jesus falou isso? Porque ele já também havia alertado a todos nós que, por amor a ele, nós seríamos perseguidos, como ele foi perseguido. E perseguido por quem? Pelos religiosos, pelos fariseus, pelos que vivem no engano, pelos que seguem o caminho largo, porque o caminho largo é para aqueles que creem em Deus, sim. Mas escolhem as facilidades, pregam um cristianismo sem cruz, que é uma fraude e que vai levar para a perdição, que vai levar para a desgraça, afastar da graça, vai desgraçar a vida de uma pessoa. Então Jesus falou: não conte isso a ninguém, porque não é tempo ainda de eu ser crucificado, vai chegar o momento. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então, quando você for perseguido, injustiçado por amor a Jesus, lembra que isso é parte do sacrifício que Ele quer de nós. Se o mundo te ama, você está odiando a Deus. Ah, mas no meu coração eu amo a Deus. Não interessa o seu coração, interessa o que você faz. Se você não incomoda o inferno. Por isso que quando você vem nesse altar e faz um sacrifício a Deus, um voto de sacrifício, você não pode contar para ninguém. Porque se você conta, você abre para o mundo portas para te atacarem e esmorecerem a sua fé por dentro. E aí o inimigo rouba a vitória de você.
com sofismas, que são argumentos mentirosos. Enche a sua cabeça de mentira e te leva à destruição, te leva à morte, rouba a vitória de você, te impede de ser curado, liberto, transformado pelo poder de Deus, que só é acessível pela fé. Então, Jesus disse: não conte a ninguém, porque ainda não é tempo disso. Não conte. Eu ainda tenho que sacrificar muito nessa terra. Eu ainda tenho um longo caminho para percorrer no meu ministério. Eu ainda tenho muito que ensinar a vocês como viver uma vida cristã. Por que Jesus é chamado segundo Adão? Porque ele é a referência. Olha para ele e faz como ele fez. Senão você não é cristão coisa nenhuma. Jesus dizia a todos: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser cristão e não uma fraude, aí ele dá a receita: negue-se a si mesmo. Sacrifício. É fácil ou difícil? Difícil, mas é muito difícil. Tome diariamente a sua cruz. Aí você vira cristão. Sacrifício. É o sacrifício de se permanecer inabalável às retaliações, aos ataques, às mentiras do inferno, às facilidades que tentam te seduzir, fazendo com que é mais confortável servir a Deus aqui. Deus é onipresente, Ele está na igreja como Ele está aqui na sua casa. Mentira! O próprio Jesus foi para o santuário para poder pregar. Na sinagoga, Ele pregava nas sinagogas. E os líderes religiosos surtavam, ficavam doidos, né? De ódio de Jesus. Porque Ele pregava a verdade. E só então me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, sacrificar a sua vida, quem disse isso foi Jesus. Quem perder a sua vida por amor de mim, quem sacrificar por amor de mim. Existe o sacrifício por amor de Jesus, e existe o sacrifício por amor a mim mesmo. Se eu preciso de um milagre, eu sacrifico por amor de mim mesmo, porque só Ele pode me curar. Então eu sacrifico porque o sacrifício gera milagre. E eu sei do poder dele e como ativar esse poder. Agora tem o sacrifício por amor de mim. Quem perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Quer salvar a sua vida? Esteja pronto a perdê-la. E senão não é cristianismo. É conversinha furada, é historinha. Por isso que está aí, um monte de gente dentro dessas igrejas fracas com a vida destruída, miseravelmente desgraçada. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Ou seja, isso aqui é um alerta para nós, que somos ministros da palavra de Deus, pregadores do verdadeiro evangelho cristão. Se você se envergonhar de pregar essa verdade, que é um caminho estreito de sacrifício, você vai se ver com Deus, e pode ter certeza que é pior do que se ver com o diabo. Seja um covarde no altar para você ver. É pior do que você mandar um monte para o inferno. Você será condenado, porque não haverá misericórdia para você. Eu vou ler de novo para você morrer de temor. Vamos ver se assim você morre. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo, se alguém se envergonhar de mim? Jesus é o próprio sacrifício. Tem gente que tem vergonha do sacrifício, de pregar o sacrifício. Teve uma criança que só ela é do santuário. A mãe dela é de uma outra igreja aí, dessas igrejas fracas que tem por aí.
E aí um dia a mãe dela pediu para ela ir com ela, e foi. Ela foi com a mãe dela na outra igreja lá. E aí chegou lá, eles não falaram de sacrifício. A escolinha das crianças era só brincadeirinha. Não falava de sacrifício. Não ensinava a criança o caminho do sacrifício. Não ensinava a igreja a sacrificar. E aí a criancinha, pequenininha, não sei a idade dela, mas era pequena, ela falou para a mãe dela, falou: mãe, essa igreja é fraca, essa igreja aqui não é de Jesus, ela não tem o sacrifício. Me encantou ver uma criança perceber isso. Agora, quantos são os irmãos que percebem dentro de casa os familiares, os parentes, os amigos frequentando igrejas fracas, sofrendo, e aí tenta alertar, dizendo: é o sacrifício, eu vou te levar no santuário, você vai ver lá, a coisa acontece, lá tem resultado. E aí dizem para nós dentro do santuário: minha mãe está numa igreja fraca, meu pai está numa igreja fraca, lá não tem sacrifício. Porque não existe um mover de fé sem sacrifício. Repita comigo: não me fale de fé sem sacrifício. Jesus disse: se alguém, qualquer um, a começar por mim, por você, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, se você pregar errado a palavra de Deus, pular o sacrifício, provar a Bíblia como quem prova comida, pega só as partes fáceis, então o que vai acontecer com você? O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que se acham, garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Ou seja, se você é um cristão de verdade, você já está morto para o mundo. Você não existe mais. Então você está pronto a sacrificar. Por quê? Porque tudo que é seu, você já deu para Deus. E nessa troca do sacrifício, tudo que é dele, que é todo o universo, ele é o Senhor de tudo, passa a ser seu também. O sacrifício que gera o milagre, o sangue de Jesus e o sangue da igreja. Assim como o apóstolo Paulo nos ensina sobre casamento entre Cristo e a igreja, nós testificamos no Monte Manaim o símbolo desta unidade santa e eterna. A nova aliança do sangue de Cristo, o esposo, que por meio do seu sacrifício de sangue escolheu a igreja para ser sua noiva. E também a segunda aliança de sangue, porque não existe casamento da pessoa com ela mesma. Alguém aqui é casado com si mesmo? Não tem como. Casamento é entre duas pessoas. Então, em direção ao seu noivo, a segunda aliança de sangue representa a igreja. O sangue da igreja. A união eterna e sacra pelo sangue de Jesus e o sangue da igreja. A igreja sacrifica em direção ao Senhor, correspondendo ao amor sacrificial do Cordeiro de Deus, amando a Jesus acima de si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Seja um cristão de verdade. Cristão com cruz. E siga-me, faça o que eu fiz. Morrendo para o mundo e vivendo para ele. Negando a si mesmo. Em uma escolha, olha aí o livre-arbítrio, uma escolha de amor sacrificial para tê-lo eternamente como o amado da sua alma. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: é muito forte isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: é pesado isso. Isso tem peso, essa palavra tem peso de vida e tem peso de morte. Depende para quem. Tudo vai dar certo no final? Para mim vai. Para encerrar, Efésios, capítulo 5, versículo 22. A responsabilidade da igreja viva de Jesus
é ser fiel a Ele. E não há como ser fiel a alguém sem renúncia, sem sacrifício, sem negar a si mesmo por amor de quem você ama. E aí vem o apóstolo Paulo, o primeiro apóstolo da revelação, depois que Jesus já tinha subido a Deus, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, vem o apóstolo Paulo, o apóstolo da revelação, que não esteve caminhando com Jesus. Você vê como esses sofismas, essas mentiras demoníacas que se pregam hoje, não são novidade. Já faziam isso nos tempos de Jesus. Inclusive foram esse mesmo grupo de pessoas, manipuladas pelo maligno, pelas trevas, é que crucificaram Jesus. E aí, olha só, o apóstolo Paulo nos ensina sobre o sacrifício, o sangue da igreja. Fala comigo, o sangue de Jesus e o sangue da igreja. Não me venha falar de ser igreja sem sacrificar. Ah, eu sou igreja. Peraí, o quanto você sacrifica pelo Senhor dessa igreja, pelo dono dessa igreja? Efésios 5, 22. O apóstolo Paulo ensina sobre o sangue da igreja. Presta atenção. E o sangue de Jesus. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aqui ele está falando de marido e mulher, mas ao mesmo tempo ele está falando de Cristo e da igreja, como marido e mulher, do qual ele é o Salvador. Escuta, só tem uma forma de uma família dar certo: o marido dá vida pela esposa, e a esposa dá vida pela prole. São os filhos. Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela, morreu pela esposa. A igreja dá a vida, dá o sangue pelos filhos da igreja. É a mulher vestida de sol de Apocalipse 12, que está grávida, prestes a dar à luz, e o dragão fica impedindo ela de dar à luz. Isso é a realidade de hoje. As mentiras, os sofismas, a manipulação, inclusive bíblica, do mundo, os argumentos que vêm para minar a fé de uma pessoa, impedindo ela de exercer batalha espiritual, fazendo ela ficar dentro de uma igreja sendo aquela que, se der eu faço, o morno, para manter a vida dela destruída e ela achando que está fazendo tudo certo. Mas se faz certo, dá certo. Se deu errado é porque fez errado, irmão. É igual a história do presbítero mineirinho, que eu amo demais, aquele irmão maravilhoso lá do santuário do Arcanjo Miguel da Bahia. Um pastor foi lá e passou para ele um voto de sacrifício. Sacrifício para muita gente, mas para aquele irmão não era sacrifício. E ele queria um milagre extraordinário de Deus. E ele foi lá e cumpriu o voto. E aí chegou uma outra pastora e ele falou assim: mas eu cumpri meu voto e não aconteceu. O milagre que eu esperava, por que não aconteceu? E ela disse: porque você não sacrificou. Ele falou: mas eu botei o sacrifício no altar. Não, o que você colocou no altar não foi sacrifício. Foi? Então completa o sacrifício. Se não sangrar, não é sacrifício. E ele completou o voto dele, o sacrifício dele no altar. E o que aconteceu? O milagre veio. Porque o sacrifício, o milagre, ele não é movido pela conversa ou pela intenção. Ele é movido pelo corte na carne. Ele é movido pelo sangue. É o sacrifício que gera o milagre. Então, você vê Cristo dando a vida pela igreja, pela mulher. A mulher dando a vida pelos filhos, que é a igreja. Então, quando eu sacrifico no altar, o meu sangue me liga a Jesus como igreja. Eu me torno mulher de Jesus, a mulher do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, a esposa. Agora, a partir do altar, o meu sangue gera filhos.
Porque ele abre portas para a evangelização. Isso é muito profundo, muito poderoso. Então vamos ver. Assim como, versículo 24, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Amor sacrificial. Fala comigo, não me fale de amor sem sacrifício. É fraude. Não me fale de fé sem sacrifício. É fraude. Não me fale de cristianismo sem cruz. É fraude. Versículo 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra verdadeira, a Bíblia Sagrada, revelada pelo Espírito Santo. Sem fraude, sem mentira, sem conforto, sem almatizar a palavra, encher ela de emoção. Ela tem que ser verdade que confronta. É um espelho que te confronta, que dói. Você tem que ler a Bíblia e fechar ela triste. Senão não funcionou. Se você pega ela, lê e não fecha ela triste, não funcionou para você. Porque ela tem que te confrontar e mostrar o tanto que você é pequeno, limitado e precisa de Deus. E não merece Deus. Mas você tem um caminho que Jesus traçou por onde você pode se achegar a Deus e dele ter tudo que você precisa. Então a palavra, ela nos purifica dessa imundície do pecado. O que é pecado? Bispos e pastores a quem eu estou pregando. A igreja também que sabe o que é pecado. É errar o alvo. Quem que é o alvo? Cristo. E o espinho na vida de uma pessoa é um pecado que entrou na humanidade. Não tinha espinho antes de Adão pecar, de Eva pecar. O espinho surgiu ali, tanto na natureza quanto na vida. Agora você vai sofrer para comer o pão. Agora você vai sofrer a morte. Porque você errou o alvo, você pecou. Você tirou a sua visão de Deus e foi ouvir a serpente. Não tem novidade nenhuma para quem conhece a palavra de Deus, irmão, e teme a Deus. Porque mais do que você, mais do que eu, o diabo conhece. E é diabo porque ele não teme, ele não obedece, ele até teme. Ele conhece, crê e teme a Deus. Eu estou falando do diabo. Mas por que ele é diabo? Porque ele não obedece. Você parece mais com Deus ou com o diabo? Porque tem gente que crê em Deus igual o diabo crê. Treme diante do poder de Deus igual o diabo treme. Mas desobedece a Deus igual o diabo desobedece. Então, tudo vai terminar bem para essa pessoa? Tudo vai terminar bem para todo mundo? Depende para quem. Jesus creu em Deus, até porque ele é filho de Deus, ele é Deus. Temeu a Deus e obedeceu em tudo a Deus, até a morte de cruz. Ele foi obediente em tudo, até a morte de cruz. Está escrito assim na palavra de Deus. Pergunta para o pessoal que está do seu lado: isso é forte para você? Então, pela palavra, Cristo nos purifica e nos lava. E a nossa resposta é a oração. Porque a oração, o relacionamento com Deus é a palavra de Deus que nos purifica. Eu entendo a mente de Deus, de Cristo. E a minha oração, que é a confissão dos meus pecados a Ele. Então, pelo lavar da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo.
Antes alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A história acontece ali. Começa ali. A base da família é o marido e a mulher. E os filhos, que quando casarem, deixará o pai e a mãe e se tornarão um com a sua mulher. Esse é um mistério profundo. Fala comigo, isso é muito profundo. Me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Se coloca de pé no seu lugar. Fala comigo assim: não me fale de amor sem sacrifício. Não me fale de fé sem sacrifício. Não me fale de cristianismo sem cruz. Eu quero levar você a uma reflexão com Deus agora. Pegando a palavra de Deus que foi ministrada para você como um espelho para a sua vida. Não me fale de amor sem sacrifício. Você ama Deus? Não me fale de fé sem sacrifício. Você vive por fé? Não me fale de cristianismo sem cruz. Você é um cristão de verdade? Cadê sua cruz? Cadê seu sacrifício? Cadê seu sangue? Por que tem tanto espinho no mundo? Por que tem tanto espinho na vida de uma pessoa? Por que tem tanto sofrimento na vida de uma pessoa? Por que tem esse espinho na sua vida? Que é um sofrimento. Porque você errou o alvo. Você parou de sacrificar. Você deixou a visão do sacrifício que gera o milagre. E é o sacrifício que vai corrigir isso, que vai arrancar esse espinho. O Adão pecou, o espinho surgiu na humanidade. O sofrimento, a dor, o sacrifício para a carne, para a vida, que leva à morte, o sacrifício que trouxe a morte. Mas quando Jesus sacrificou, ele ensinou que o sacrifício transforma um espinho queimado em terra frutífera, em terra produtiva. Se tem um espinho na sua vida, você tem que queimar ele, senão ele queima você. Se tem a consequência de um pecado na sua vida, porque entrou pelo pecado, pelo erro, pela falta de sacrifício, pela falta de Deus, antes de você vir para o santuário, enquanto estava no santuário, não importa quando aconteceu, se tem um sofrimento, você tem que enfrentar ele. E é no sacrifício que você vai derrotar ele. É no sacrifício que você vai queimar ele. Agora tem que enfrentar. Fingir que não está vendo não vai arrancar ele daí. Ele vai continuar aí. É o que o inimigo quer. Levante suas mãos para o céu, feche os seus olhos. Eu quero que você agora ore e peça a Deus que por esta palavra Ele limpe você. O seu entendimento do que é amor, porque você escolhe amar a Deus. Peça a Ele que por esta palavra revelada, Ele limpe você e te ensine a fé, porque você escolhe ser da fé. E a fé é o sacrifício. Peça a Ele que te ensine a ser um cristão verdadeiro e fiel, porque só é cristão quem carrega a cruz. Quem nega a si mesmo, toma a sua cruz e imita Jesus, que sacrificou e foi obediente a Deus até o fim. Porque você escolhe que se para a maioria vai terminar mal, para você tudo vai terminar bem. Tudo ficará bem. Em nome de Jesus. Senhor, eu estendo a minha mão direita e abençoo, Pai, esta vida, e peço ao Senhor que olhe com atenção para esta oração sincera. Pessoas que precisam fazer um concerto com o Senhor, porque com relaxo tem levado a fé, por isso tem sofrido tanto. Tem gente, meu Deus, que está com espinho na vida, provocado por falta de compromisso com o Senhor, por desleixo na fé, voto quebrado. Pessoas que fizeram contigo um compromisso, um voto no altar e não cumpriram, perderam o primeiro amor, ficaram mornos
E isso é terrível na vida de uma pessoa, porque tudo tem consequência. Pai, nos dê um temor reverencial e nos ensine a ser cristão de verdade, a amar ao Senhor de verdade, a viver uma fé verdadeira. Em nome de Jesus, Pai. E agora, Deus, eu te apresento essa pessoa que sofre com um espinho na vida dela. A tua palavra diz que se esta vida produz um espinho, ele tem que ser queimado, senão esta vida será queimada. Tenha misericórdia, Pai, deste teu filho, desta tua filha, e dê força de fé. Eu passo agora essa força de fé para lutar a luta certa, a batalha espiritual, derrotar o inimigo, queimar este espinho e viver o poder da vitória, do triunfo pela fé. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Amém. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.